Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Seus pequenos guerreiros, Senhor, frágeis, Senhor, enfraquecidos, Senhor, mas de todos os modos crendo na Tua grandiosidade, Senhor. Nós somos do tipo que não cremos nos nossos erros, mas cremos nos Teus acertos, Senhor. Nós não cremos nas nossas fraquezas, Senhor, nós cremos na Tua força, Senhor. E isto é o que temos aprendido ao longo deste tempo, Senhor. Estando de volta à palavra original, Senhor. Obrigado porque o velho evangelho de 2000 anos atrás está aqui no século 20, Senhor, para alimentar a alma dos Teus verdadeiros filhos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos vidas dignas desse evangelho, Senhor. Aceite a nossa gratidão pelos hinos tocados, cantados, pelos instrumentos, Senhor, pelas máquinas, os computadores, pela transmissão, Senhor. Que o Teu nome de alguma forma possa ser honrado em tudo isso, Senhor. Não estamos aqui por nós, Senhor, não queremos nada para nós, queremos toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Tem misericórdia de cada pessoa que veio aqui com o coração sincero, Senhor. Examina cada alma aqui, Senhor. Examina aqueles que possam estar pela internet, Senhor. Examina-me a mim, Senhor, e veja se o meu coração deseja Te servir, Senhor, ser um instrumento do Senhor para que a Tua vontade se cumpra, Senhor. E então, Senhor, se assim for, abençoa-nos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a nossa oração. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos. Em nome de Jesus, aqui estamos mais uma vez, mais um sábado. E não sabemos por quantos mais estaremos, né? Não só aqui, com os irmãos presentes, como também aqueles que também estão pela internet. Viu como eu aprendi com o irmão nosso dirigente de cânticos? Irmão Moisés, cadê ele? Ué, sumiu? Então, os irmãos que estão por detrás da câmera, né, das câmeras, que Deus possa abençoar a cada um. Rádio Princípios e Vídeo Princípios estão aí, né, no ar, né? Com a graça de Deus. Então, se alguém quiser estar aqui ouvindo, mas se alguém estiver lá no Japão e desejar, pode estar seguindo este culto também, com a graça de Deus, não é? Uma dádiva de Deus, para que o nome dele seja glorificado. Isto pela página www.princípios.varginha.br. Essa página que tem, aí está, né? Que tem aí transmitido hinos edificantes 24 horas por dia. Quem quiser dormir, fechar os olhos ouvindo aqueles velhos e antiquados hinos, não é? É só acessar a página www.princípios.varginha.br, ou pelo computador, ou pelo notebook, ou pelo celular, que tem o programa. Lá na página tem a orientação sobre como baixar o software para ouvir a rádio Princípios por 24 horas, ouvindo hinos maravilhosos. Hinos do tempo da irmã Joana. Olá, irmã Joana, tudo bem, irmã Joana? Deus te abençoe. Que maravilha, irmã Joana, de novo aqui. Quem é a filha e a neta? Como é que são os nomes? Sinésia? Silésia e? Leila. Então, as irmãs, aí está uma geração, né, completa. Mas a irmã Joana não para nas netas, né? Provavelmente bisnetos e olha lá se já não tem bisneta aí querendo arranjar tataraneto para ela, hein? Mas enfim, os hinos da Rádio Princípio são os hinos daquele tempo da irmã Joana. Quantos anos, irmã Joana? 88 anos. Deus te abençoe, menina do Senhor, né?
Muito bom tê-la aqui de volta e recebê-la vindo lá daquelas terras de... Eu me esqueço. Manhuaçu, que coisa. De vez em quando ela está aqui. Lá perto do Espírito Santo, né? Mas agora também a senhora está com o Espírito Santo perto da senhora, né? Amém. Enfim, a Rádio Princípios transmite esses hinos, né? Pregações às 8 horas todas as manhãs, transmitindo aí os salmos. Agora já comecei a ouvir os provérbios, né, senhor diretor? Então os provérbios de Salomão também estão sendo transmitidos, e assim a coisa vai seguindo. Que Deus possa abençoar e que isso possa ser útil à alma dos filhos de Deus. Essas coisas só são úteis para os verdadeiros filhos de Deus, né? Para ouvir esse tipo de música de tempos e tempos atrás, né? Tem músicas também cantadas por irmãos e irmãs mais recentes. Tem músicas cantadas aí por pessoas aqui da igreja, pessoas de Goiânia e outros cantores aí, né? Mas o que importa, todavia, é que mesmo as pessoas mais recentes cantam músicas, hinos, naquele modelo da palavra original, dos velhos e antiquados hinos, né? É assim que são chamados, mas que fazem muito bem para as nossas almas. Por isso que têm sido chamados de hinos edificantes, né? E nós estamos aqui nessa nossa jornada do sábado, pensando e meditando aí na matemática de Deus, né? Tem alguns meses que nós estamos de dentro do Apocalipse, estamos na matemática de Deus. De dentro da matemática de Deus, nós estamos refletindo do 70 ao 1, né? Os acontecimentos históricos, os acontecimentos bíblicos dentro de cada número desses. E nós estamos parados no número 70, né? E no momento nós estamos meio que enroscados nos 70 anos do cativeiro da Babilônia. Por que enroscados? Porque tem muita coisa dentro do cativeiro. Antes, durante e depois, não é? Quantas lições, quantos ensinamentos Deus não nos deixou e não nos deixa a partir do cativeiro babilônico, porque o cativeiro babilônico foi um fato histórico lá do tempo de Nabucodonosor, da segunda Babilônia da história bíblica, mas aquela Babilônia não ficou só lá, né? Aquela Babilônia está aqui hoje. Está aqui a terceira Babilônia, está bem no dia em que nós estamos vivendo, porque Babilônia significa confusão, significa mistura, né? E confusão é o que nós temos hoje no mundo religioso. Põe confusão nisso, né? Então as lições do cativeiro babilônico, todas elas, essas acontecidas nos 70 anos, elas estão bem presentes para nós aqui. Nós, sábado passado, nós demos um passo num subtema falando de Deus, esse grande estrategista que cuida dos filhos dele nos 4 sentidos da cruz: norte, sul, leste e oeste. A cruz tem 4 sentidos, não é? E nós deixamos para uma segunda parte para hoje, ainda a respeito desses cuidados de Deus dentro dos 4 sentidos da cruz, e darmos um passo, se chegarmos lá, para a próxima etapa desse mesmo tema, que é aprendendo pelo contraste. A cruz é um contraste. Já viram isso? A cruz são 2 hastes contrastadas, não são assim, né? A cruz é o casamento mais contrastado que possa ter, porque uma cruz é uma haste cruzada em cima da outra, sentido contrário mesmo, uma assim e outra assim, uma na vertical e outra na horizontal. Vejam, e nós vamos mostrar que a cruz de Deus nos ensina pelo contraste que aparece na própria cruz, né? Ela é um contraste, né? Ela é um contraste. O que aconteceu numa cruz há 2000 anos atrás foi um contraste, né? O Filho de Deus, o próprio Deus feito homem, habitando entre nós, sofreu
a morte mais indigna, mais nojenta, mais suja e mais sofrida que qualquer homem, qualquer pessoa podia sofrer, porque é a morte de cruz, não é? Então, Deus nos ensina pelo contraste a partir da cruz do Calvário. Vamos, irmãos, mas nós ainda vamos dar sequência, mais um pouquinho, para ver se completamos. A primeira parte desse tema é que fala desse Deus que cuida de nós nos 4 sentidos da cruz. Cuida dos filhos dele. Você está no norte, ele cuida de você. Você está no sul, no pé da cruz, no sul, ele cuida de você. Você está no leste, ele cuida de você. Está no oeste ou no leste, ele está lá. A cruz foi feita para isso, para abranger tudo. Não foi assim que Jesus disse? Quando ele caísse, quando ele subisse, ele faria o que? Ele atrairia para ele todos os homens. Todos os homens. Por causa dos sentidos da cruz. Não tem nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum bebê, ninguém que deixasse de ser atraído pela força da cruz. Agora, a cruz atrai, porém é preciso saber se as pessoas aceitam a atração da cruz. É diferente, né? Vamos ler as Escrituras. Eu quero ler com os irmãos Isaías. Nós já lemos sábado passado, 49, o 15 e o 16. E hoje, eu acho que nem está ali. Ah, tá. Deuteronômio, mais Deuteronômio 32, o 9 e o 10. Eu vou ler esses 2 versículos. Depois a gente lê, se for o caso de chegarmos lá, no próximo passo, a respeito de aprender pelo contraste. Esses 2 versículos ainda estão ligados aos cuidados de Deus para com o povo dele. Que tipo de cuidado que ele tem, não é? Isaías 49, 15 e 16, Deuteronômio 32, os versículos 9 e 10, né? Essa modalidade, senhor diretor, não sei se ela está das melhores, viu? Está meio... não sei, mas tá bom. O tema é grande, né? Não coube, né? Esses temas são muito grandes. Então tá, Isaías 49, 15 e 16. É Deus falando com o profeta Isaías. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Pode. A mamãe esquecer do bebezinho? Essa semana uma mãe esqueceu mais uma criança em São Paulo e a criança morreu. Alguém viram pela internet? Morreu. 9 horas dentro do carro lá, mais uma, quantas, né? Tá lá, ficou dentro do carro, 9 horas no calor e o bebê morreu. Vou repetir, pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito? Lá não foi a mãe, acho que é a tia que esqueceu. De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que a mãe se esquecesse do filho do peito, eu todavia não me esquecerei de ti, minha igreja, meus filhos e filhas. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Tá bom. Agora vejam a mesma característica de cuidado dele em Deuteronômio 32, 9 e 10. Ele falando com Israel, mas é claro se referindo a nós também. Vejam vocês. Deuteronômio 32, 9 e 10. Porque a porção do Senhor, o pedacinho do Senhor, né, é o seu povo. O povo de Deus é a porção dele. Jacó é a parte da sua herança. Deus tem uma herança. Achou Jacó, o povo dele, numa terra deserta. Ele acha em qualquer lugar. E num ermo solitário, a cruz aponta para lá. Ele achou. Cheio de uivos. Cercou-o e instruiu-o. E mais, guardou o Jacó dele, o povo dele, como ele guarda a menina dos olhos dele. Aleluias. Deus guarda o povo dele como ele guarda a menina dos olhos dele, Deus. Podem se sentar, irmãos. Né?
Aqui já caberia uma pergunta muito boa para as religiões responderem, hein? Tem mais versículos, mas nós vamos lendo aos poucos, na medida em que o tema for fluindo, né? Quando Deus disse aqui que guarda os filhos dele, os verdadeiros filhos dele, como ele guarda a própria menina dos olhos dele, tem uma pergunta muito boa aqui, que nós não vamos falar sobre isso, mas vale a pena pensar nela, hein? Mas Deus tem olhos para ter menina dos olhos dele? Alguém crê nisso? Porque ele está dizendo que guarda o povo dele, como ele guarda a menina dos olhos dele. Que coisa! Então Deus, o nosso Deus, tem olhos, e esses olhos dele tem a menina dos olhos. Você sabe o que é a menina dos olhos? E é muito bom que a gente saiba então que o Deus que tem olhos, e por isso tem a menina dos olhos para guardar, este é Jesus. Porque Deus é Espírito, e ninguém jamais viu a Deus, e ninguém jamais verá Deus, porque Ele é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Mas nós podemos ver a Deus através daquele que tem olhos e tem menina dos olhos, que é o Filho dele, que é Ele se fazendo carne em Jesus. Então Jesus é Deus, porque senão Deus não tinha menina dos olhos, né? Muito lindo isso, né? Muito maravilhoso. Meus irmãos, nós estamos nessa jornada mostrando, como nós falamos a semana passada, não é? Mostrando esses cuidados de Deus, o modo como Ele trabalha para cuidar, né? Eu não posso deixar de dar boas-vindas, irmão Nezinho, irmã Márcia, que coisa. Nem estão desviados e nem nos odeiam, porque na verdade estão aqui. Deus os abençoe. São bons parceiros, né? Maravilha. Na verdade, o que ocorre é que... Não, mas não é isso, então eu tenho que falar mais. Será que a irmã Elisa veio ou não, né? A irmã Elisa não veio, mas deve estar lá, né? Deve estar lá na câmera, né? A pequenininha. Depois nós vamos saber. Mas os irmãos sabem disso, como é a maneira de Deus cuidar de nós. Por que um tema desse tem importância, irmãos? Porque por mais que se pregue, que se fale, por mais que haja igrejas, tem uma igreja ou duas ou três em cada quarteirão, não é? Por mais que que as igrejas, entre aspas, se multiplicaram, né? O que a gente percebe é que o mundo está descuidando da causa de Deus. Tem muita igreja, tem muita religião, mas tem quase nenhum cuidado com a palavra de Deus. Aí quando você inverte, então nós enxergamos que num tempo como este, especialmente um século como este, esse finalzinho de tempo, 1 minuto para meia-noite, eu acho que é tão menos, alguns segundos para meia-noite, o mundo caindo aos pedaços, economia, política, clima, educação, tudo despedaçado. Igrejas nem falar, né? Nem falar, o tanto que o mundo religioso está despedaçado. Não só dividido, cortado, picotado, mas também eticamente, moralmente despedaçado, né? Enojado. Num mundo desse aí, não é? Mas Deus, bem no meio de um caos desse, bem no meio das tempestades malignas, sejam naturais, sejam espirituais do século XX, bem no meio de todo esse desmoronamento do planeta que aí está. O planeta começou a mostrar as dores de parto. Já viram o profeta de Deus pregar sobre dores de parto? O planeta está a um ponto ele está em dores de parto. O que está acontecendo? Está na hora de explodir. O planeta está a 1 minuto de explodir. Não só o planeta em si fisicamente, mas principalmente o sistema humano que está em cima do planeta. O povo não se importa. O povo quer fazer festa, quer ir para o carnaval, quer ir para o clube, quer ir para a praia, quer ir não sei para onde. Eles não estão preocupados. Falam, assustam, não tem água, e choram e pedem a Deus tal, mas estão com a mesma conduta, vestem as mesmas roupas, têm os mesmos hábitos, contam as mesmas piadas nas igrejas, antes, quando não durante os cultos, e depois das reuniões, eles estão com o mesmo nível de desrespeito.
Mas no meio desse turbilhão todo, de toda essa desgraceira que o planeta está experimentando, qualquer um sabe que está. A ONU está desesperada, esses grandes G1, G2, G8, G5 estão desesperadas, guerras, guerrilhas, terrorismo, vocês sabem disso. No meio dessa fornalha que aí está já, essa pré-fornalha, Deus tem a cruz dele apontada para os filhos e filhas dele, aí nesses cantos do planeta, olhando para eles como ele olha para as meninas, para a menina dos olhos dele. É o que nós temos aprendido. E ele provou isso. Ele provou isso. Ele tem provado isso ao longo de toda a história da Bíblia, como é que ele cuida do povo dele. Quer um pequeno exemplo para a gente não ir muito longe nessa parte ainda dos cuidados? Se é que tem jeito de falar alguma coisa que não diga respeito a cuidados de Deus, né? Essas coisas são boas, irmãos, porque quando vem o desespero, quando vem a doença, quando vem o problema, quando vem a dificuldade dessa ou daquela natureza, com o marido, com a mulher, com o filho, com o vizinho, quando vem tudo isso, a tendência nossa é virarmos a baratinha tonta, aquela desesperada, não sabe para que lado que vai. O que eu faço? Meu Deus, a ansiedade, a correria, o desespero, o nervosismo, a agitação, né? E Deus, que o quê? Não tem Deus nessas horas. Deus está lá na igreja. Eles deixam Deus lá na igreja. Nessas horas Deus não está na casa, não está ali no dia a dia, não está lá no supermercado, não está lá na rua, etc, né? Mas nessas circunstâncias, em cada uma delas, os cuidados de Deus estão presentes. Em cada uma delas. Em cada respiração nossa, em cada piscar dos nossos olhos, especialmente, eu repito, num tempo como nós estamos vivendo. Um tempo que nós não lutamos contra Golias, não temos fogueira para nos queimar, não temos leões para nos comer fisicamente, mas que o profeta de Deus mostra que nós enfrentamos a maior batalha jamais pelejada, que é o tempo da luta aqui, na mente, no espírito das pessoas. As mães estão desesperadas com os filhos, os pais com os filhos, às vezes filhos com os pais, e qualquer um sabe, né? Problema de alcoolismo, drogas, violência e essa coisa toda que você sabe, né? Que está aí fora. Então, como nunca, é preciso ter absoluta segurança nos cuidados de Deus. Saber que Ele cuida. Se lembram de sábado passado? Ele cuida, ele maltrata até, acaba permitindo maus tratos a um José do Egito, para jogar ele como escravo e vender, etc. Mas para cuidar de milhões de irmãos dele no futuro, para matar a fome dos hebreus. Tudo o que aconteceu com aquele José, Deus estava apontando para cuidar dos hebreus. Lembram? E também invertemos, só um pequeno retomada, porque também nós mostramos o contrário, que às vezes ele deixa milhares de filhos dele que já estão sob controle lá no norte de Israel, e diz para Filipe, tem milhares aí, mas está tudo sob controle. Você vai atrás de um único deles, que é o eunuco, que está lá no sul de Israel, lá no meio das matas. Você vai lá, porque ele está lendo o profeta Isaías, e ele não está entendendo nada, e vocês já sabem o que aconteceu. E o Espírito Santo então tirou Filipe de milhares de pessoas de pregar em Samaria, e ele arrebatou ele mandou ele para o sul de Israel, e lá estava um homem castrado, desprezível e desprezado socialmente, porque era um eunuco da rainha Candace, não é? E o que acontece? Mas Deus vai atrás do eunuco dele. Ele vai. Mas não vai só atrás do eunuco. Aquela agitação em Jerusalém, tá aquela coisa toda, aquelas festas, aquela coisa toda, e todo mundo falando de Deus para lá e Deus para cá, porque o Messias ia lá em Jerusalém, e fala daqui, fala da colar. Mas esse grande Deus, esse Deus que estão falando muito de lá, fazendo festa e soltando foguete, e fazendo movimento nas igrejas, e fazendo festa, como é que eles falam aí? Jornada para Jesus, caminhada para Jesus, e põe outdoor, e eles põem lá em Jerusalém e fazem a mesma coisa. Então aquele movimento,
aquela agitação, mas esse Jesus que estava agitando lá, estava caminhando ao lado de 2 discípulos no caminho de Emaús. Só 2. Não era mais nem 3, nem 10, era 2 só. Os outros estão falando dele lá, pregando sobre ele nas igrejas, mas ele não estava lá nas igrejas, ele estava com os 2 discípulos de Emaús. E eu podia ir mostrando isso na Bíblia, a maneira como ele cuida. Cuida de milhares, cuida de 1, cuida de 2, de 3, de 5. Né? Querem saber de uma coisa? Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Tempo de Balaão, 1400 anos antes de Jesus Cristo. Profeta Balaão, Números, livro de Números, capítulo 24. Depois vocês leem em casa. Números 24, 17. Balaão, 1400 anos, mais ou menos antes de Jesus, profetizou. Sobre o quê? Sobre a estrela de Jacó. Que um dia viria uma estrela nos céus, e aquela seria a estrela de Jacó. 1400 anos lá atrás. Números capítulo 24. Muito bem. Ó, preste atenção para que os irmãos percebam como é que Deus cuida de nós e dos filhos dele. 800 anos na frente, mais ou menos, Daniel vai para o cativeiro babilônico dos 70 anos da Babilônia. É levado cativo o povo de Israel, o povo de Judá, vão para a Babilônia, e lá vai Daniel também, um profeta de Deus. E Daniel, é claro, levou com ele as mensagens, levou com ele a Bíblia de então, os pergaminhos, profeta Isaías. Profeta levou o Pentateuco que ele tinha, tudo que ele tinha lá ele levou. Olha, 1400 anos antes vem uma profecia, número 24, 17, sobre a estrela de Jacó. Eu estou falando daquela estrela que os magos vão ver lá na frente. 800 anos depois, Daniel leva os pergaminhos nesse cativeiro dos 70 anos da Babilônia. Olha a matemática de Deus. E Daniel leva e fica lá, e fica os 70 anos, vocês sabem. E as coisas acontecem, e termina os 70 anos, aí o cativeiro acaba e o povo volta, uma minoria volta para Jerusalém, a maioria dos hebreus gosta da Pérsia, aí já é o cativeiro nem babilônico mais, aí já é o reino persa, e eles gostam e ficam lá na Pérsia e tal. Mas Deus tinha dado uma ordem que nem Daniel sabia disso. Para Daniel, essa profecia aí de Números, essa profecia de Balaão, de 800 anos atrás aí, que Balaão falou, isso aí você vai esquecer aí numa gaveta dessas qualquer. Esquece isso aí num buraco, num lugar qualquer, num vaso de barro aí, num lugar qualquer. Deus não falou isso para ele, mas ele ficou lá. Os escritos de Daniel e as coisas que Daniel levou para a Babilônia, lá para a região da Babilônia, ficaram lá. Inclusive as anotações sobre a profecia de Balaão. Números 24, 17, falando da estrela de Jacó, que um dia ia aparecer uma estrela diferente nos céus do mundo. E aquilo ficou lá. Babilônia, irmãos, é como na Índia. Como se fosse na Índia hoje, ali, naquela região ali, na região da Caldeia antiga, Índia, Irã, para aqueles setores ali. E aquilo ficou lá. Bom, mas os anos se passaram, os séculos se passaram. Depois do cativeiro babilônico, vem o persa, vem o grego, vem o romano, e são mais 500 anos na frente. Desde que a profecia de Balaão tinha sido proferida 1400 anos lá atrás. Agora já são mais 500 anos na frente, depois de Daniel. E aí o que acontece? Lá na região da antiga Babilônia, que agora já tinha outro nome, já estava sob o Império Romano, mas lá na região da Índia, do Oriente, lá tinha uns rapazes, lá tinha uns moços chamados, eles chamam de magos, alguns chamam de reis magos, outros chamam, mas eram astrônomos que ficavam por ali, e lendo coisas e pesquisando, etc. E numa daquelas, aqueles rapazes,
aqueles homens vão e pegam os escritos de Daniel, que tinha vindo das profecias de Balaão 1400 anos antes. Estão entendendo isso? 1400 anos, 800 anos, depois mais 600 anos na frente, chega no tempo dos reis magos, lá na Índia, naquela região. E eles fuçam daqui, mexem da colar, e um fala para ele, o outro fala: você viu isso aqui? Você viu isso aqui? O que é isso? Olha isso, que coisa, você está vendo isso aqui? Teve um homem aqui, um profeta hebreu aí, e está falando aqui de um outro profeta, Balaão, que viria uma estrela diferente nos céus, quando ela saísse, ia acontecer uma coisa muito diferente. E eles viram aquilo, começaram a ler sobre aquilo, e foram pesquisar mais e mais e mais, e aí os irmãos sabem o que aconteceu. E eles passaram a vigiar os céus, e olhar para os céus, porque eles eram astrônomos. Vocês creem nisso? Está escrito isso na Bíblia? Eles eram astrônomos, chamam de reis magos e tal, mas eles eram astrônomos, homens inteligentes lá da Índia, da região. Mas olha, 1400 anos depois, eles pegam aqueles escritos de Daniel, que tinha vindo de Balaão, e eles pegam aquilo e começam a ler e ver aquilo, pesquisar, e eles já mexiam com olhar os céus. E aí eles falaram: nós vamos ficar de olho, cada um de nós. Vocês ficam de olho, porque nós conhecemos o mapa dos céus, nós conhecemos aquelas estrelas lá, o Cruzeiro do Sul, sabemos? Mas há um negócio aqui que fala que vai ter uma estrela diferente. Quando nascesse o Salvador do mundo na terra. E eles ficaram olhando, e passa dia, e passa mês, e passa ano, e já viu alguma coisa nova? Não tem nada de novo, e vai, e os meses passam, os anos passam, e um tempo daquele lá na frente, um deles fala: fulano, eu não sei, eu não me lembro o nome deles, eles falam o nome deles aí, mas o fulano, vem cá, olha lá aquilo ali, aquela estrela, aquele astro, aquela estrela não estava ali. Vem aqui, confere para mim com os seus mapas aí, dá uma verificada para ver se eu não estou enganado. Pode ser que ela já estivesse aí e eu não tivesse visto, mas veja se é. Veio um, olhou, conferiu os mapas do céu dele e falou: não, essa estrela estava aí antes. Vem cá, veio outro, chama o outro, e conferiram, e lá estava a estrela, a profecia de Balaão de 1400 anos atrás, levada por Daniel 800 anos para o cativeiro da Babilônia, e ele deixou nas gavetas, jogada nos cantos e recantos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus dizia lá atrás, há 1400 anos, ele dizia: 1400 anos na frente, eu terei 3 homens ou 2 homens, 2 rapazes, que vão ter que achar essa mensagem do profeta Daniel, lá num canto, num buraco qualquer nas gavetas deles, e eles vão achar, vão ler e vão saber que eu estou nascendo no mundo nessa ocasião. Você percebe como é que Deus cuida? Percebe como não dá para ficar nervoso e agitado quando o problema vem? Quando a chuva vem, a chuva dos problemas da vida, quando as dificuldades vêm, a doença vem? A gente, e Deus está falando assim: não, minha filha, há 1400 anos atrás eu já determinei a solução da sua situação. Mas você tem que crer nisso, você tem que crer num profeta de Deus, você tem que crer na minha velha Bíblia, porque as igrejas não ensinam isso. As igrejas só falam em dinheiro e não sei o quê, e dinheiro não sei do quê, dinheiro da bênção do cheque, etc, etc. Mas não, creiam nas profecias dos meus profetas. Vocês perceberam isso, irmãos? E esses 3 magos seguem aquela estrela, andam 2 anos por meio de matos e valados e rios, e sobe e desce, deixa a mulher, deixa todo mundo lá na Índia, na região onde eles estavam, e chegam até Jerusalém, que vocês sabem, aonde que nasceu o rei dos judeus. O povo lá da religião lá de Israel nem sabia sobre o rei dos judeus. Um pessoal de fora, 2 ou 3 rapazes de fora, chega lá perguntando do rei dos judeus. Herodes não sabia, ninguém sabia. Aí manda pesquisar, vai lá ver o que é, o que esses homens estão perguntando. Aí eles vão lá, pega Miqueias, manda lá, fica lendo lá vários dias os escribas lá do Herodes, lá de Jerusalém, fala: realmente há uma referência aqui de que o Messias viria de Belém. Belém fica aí para baixo, uns 30 quilômetros para baixo aí e tal. Mas nem quer ir lá para saber se tem ou não. Mas aqueles que receberam aquela profecia foram para Belém e chegaram lá e acharam a salvação de Deus.
Mas sabe de uma coisa? Esse mesmo Deus disse: você não volta pelo mesmo caminho, porque esta minha salvação não é para os religiosos de Jerusalém, não é para as denominações de Jerusalém, não é para os fariseus, não é para os saduceus, não é para batista, presbiteriano, católico, é para os filhos da minha palavra. Vocês voltam por outro caminho. E Deus disse: vou cuidar de vocês. E eles foram e levaram esse evangelho para o sul da Ásia, levaram para a região deles. Coisa de 1400 anos atrás, Deus programou para esta palavra sair lá dos fundões da boca de um Balaão, passar por um Daniel 800 anos depois e chegar nas mãos desses magos 1400 anos depois, para que eles encontrassem a palavra da era, o tempo da palavra da era, e para que a levasse para aquelas regiões da Ásia, porque havia irmãzinhas, havia mulherzinhas jogadas no canto da Ásia que estavam também esperando, mas não sabiam que o Salvador do mundo viria. Mas Deus tinha provido um caminho para levar esta mensagem para estas pessoas naquela região. Nos altos das montanhas, nos becos, nos valados, nos cantos, nas periferias, é bem ali aonde estão aqueles esperando a notícia desse evangelho. Porque as pessoas das igrejas não querem, eles não querem. Estão entendendo isso, irmãos? Eu podia falar mais o resto da noite aqui sobre essa forma que Deus faz para cuidar. Como é que ele maquina, como é que ele ajusta as coisas, pensando na gente, pensando em nós, pensando na nossa situação. Porque ele cuida em 4. Ele cuida de nós em 4 direções, em todas as direções. Porque a cruz não deixa escapar nada dela. Nada dela. Vocês sabiam que o 4 tem um significado extraordinário na Bíblia? Um significado de solução para a vida do homem. A solução do problema. O profeta de Deus fala: o 4 é o número para o homem. Tinha que ser uma cruz em 4, e não assim, mas tinha que ser assim, para que Deus não deixasse escapar nem uma filha dele, nem um filho dele, que amasse a palavra dele, não que amasse igreja, não que gostasse de religião e vivesse por aí, tá dentro da igreja, tá orando, cantando, tá lá fora vendo novelas, vendo sujeiras e contando piada, etc. Não, não é esse tipo de gente. É os filhos e filhas de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Esses ele cuida em cruz, ele cuida em 4. É uma cruz apontando para eles. Aonde for, aonde estiver uma filha de Deus, ali tem a cruz com o 4 de Deus. Querem ver? Nós já sabemos disso. Eu posso fazer um rápido passeio na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, mostrando como é que Deus cuida em 4. Eu posso começar, por exemplo, como é que ele cuidou de nós com um 4º homem, mas é um 4º homem lá atrás. Capítulo 38 de Gênesis, ali estava uma moça, ali estava um hebreu, Judá, e aí ele arruma uma mulher para o filho dele, Tamar, para o filho mais velho dele. Era o nome dele. E Tamar somos nós, porque Tamar não era hebreia, Tamar era gentia. Ele arruma aquela filha e ele apresenta para o filho dele, mas o filho dele se casa com Tamar, e a Bíblia fala que ele fez coisas erradas diante de Deus e ele era mau, e Deus mata o e a Tamar fica sem a semente, sem a sequência da semente. Fica uma viúva sem filhos. E os irmãos vão descobrir que Deus tinha projetado que a semente de Jesus Cristo, o filho dele, tinha que passar por ali. O morre. Aí então, pela lei mosaica, o irmão dele tinha que casar com a viúva. Era assim, o Pentateuco falava isso, né? Então lá vem o Onã, que é o irmão de do falecido e se casa com a Tamar. Mas também faz coisa errada, lança a semente dele fora por terra, faz coisa que não devia fazer, e passa mais um tempo, Deus mata esse segundo marido de Tamar. Lava ele para a sepultura. Não é isso? Capítulo 38 de Gênesis. Aí vem Judá e fala: olha, Tamar, agora está com problema, porque o outro filho que eu tenho é o Selá, mas ele é garoto, ele é menino, não tem jeito.
Você tem que esperar ele crescer. A hora que ele se tornar um homem, então ele vai te assumir como mulher, conforme manda a lei mosaica. O irmão do falecido, para poder suscitar descendência para o falecido. Você vai para a casa do seu pai, veste-se de viúva, fica quietinha, toma a sua postura direitinho e vai para lá, e quando o Selá crescer, metade de idade, ele se casa com você. E os irmãos sabem, é só ler lá. E o Selá cresceu, e a Tamar nada de notícia, porque o Selá não deu nem notícia de nada, e nem Judá apresentou o Selá para ela. E você sabe da história. Então ela falou, já que o Selá não foi me dado por marido, ela se disfarça de prostituta, vai lá para um canto qualquer lá, sabe aonde o próprio sogro vai passar, para tratar das ovelhas, cuidar das... o quarto homem, o não deu, o Onã morreu, o Selá não deu, aí vem o quarto, o número 4. Deus cuida em 4. Vem o quarto homem na vida dela, de a forma mais estranha, que é o próprio genro dela. O próprio sogro dela, que é Tamar. Não precisa dizer, Tamar confundiu ela como prostituta, possuiu ela como mulher, engravidou ela, e aquilo seria como que um escândalo ou alguma coisa parecida, mas mal sabiam as pessoas que na genealogia do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 1, em Lucas, lá na genealogia de Jesus Cristo, essa semente de Deus tinha que passar pela barriga da Tamar, porque seria uma solução, não era para ela só não, era para nós também, aleluias. Então o quarto homem, Judá, o número 4, Deus cuida em cruz. No quarto homem da vida dela, a semente pegou, nasceu Perez, e Perez produziu não sei o que e tal, e chega lá em Maria até chegar em José. Estão entendendo isso? E eu tenho uma listagem, eu nem vou longe, porque a gente não pode, não há tempo para isso aqui. Os hebreus foram cativos mais para frente, ficaram no Egito, depois de José, né? A Bíblia fala, 4 séculos você vai ficar lá. Mas no 4º século tem solução para vocês. Porque Deus cuida em 4. No 4º século vocês vão sair de lá. Aconteceu a mesma coisa. 1º século, 2º século, 3º século. Quando chega no 4º século, que coincide com a 7ª geração, depois de Abraão, que é Moisés, vem um profeta. Na 7ª era vem um profeta. Tem profeta na 7ª era para quem crê. E ali estava o profeta Moisés, no 4º século, coincidindo com a 7ª geração depois de Abraão. E ali estava Deus, então, libertando o povo dele do Egito para mandar para a terra prometida. Está aí de novo Deus cuidando em 4. Chega no 4, Deus resolve o problema do povo dele. Ele tem um padrão, é matemática de Deus. Não é isso? Se lembram disso? E aqui nós vamos seguindo. O que mais que eu tenho aqui? Aí cai no cativeiro da Babilônia. Quando Nabucodonosor, isso anos na frente, Nabucodonosor teve um sonho. Lembram disso? Um sonho estranhíssimo, ele não compreendia, viu uma imagem lá esquisita, aquele negócio esquisito, a metade do corpo dela era de ouro, a cabeça de ouro, em cima o peito de prata com os braços, o ventre de cobre. Lembram disso na Bíblia? Capítulo 2 de Daniel. E as pernas de ferro e os pés de ferro e barro. Uma imagem que ele viu dividida em quantas partes, igreja? Em 4. Deus cuida em 4. É a cruz. Naquela imagem, simplesmente Deus deu a interpretação por Daniel, e ali ele mostrou os 4 impérios que iriam fazer de Israel cativeiro. O babilônico, o persa, o grego e o romano. Vejam vocês. Em cada um dos 4 impérios, Deus simplesmente foi trabalhando. Dentro dos 4 impérios, o que Deus fez para cuidar de nós, dos filhos dele? Nós já falamos disso por aí. Quando chega, por exemplo, no Império Grego, Alexandre o Grande, e os palestinos estão aprisionados, estão lá naquela situação dramática, e o diabo comemorando, nós estamos arrebentando, porque o povo de Deus está sempre nas nossas mãos. O diabo fala isso. O diabo olha para essa irmã com essa saia, com esse cabelo, e fala assim, essa aqui, coitadinha, essa aqui é desprezada no século 20. Essas pessoas numa igrejinha dessa, etc., são desprezadas. O diabo vem e despreza, mas Deus fala para ela, não, minha filha, por detrás de tudo isso, eu estou trabalhando por você.
Por quê? Porque quando o diabo dizia, esse povozinho de Deus, esses palestinos estão cativos de novo, sai dos babilônios, cai na mão dos persas, sai dos persas, cai na mão dos gregos, sai dos gregos, cai nas mãos dos romanos. 4, mas o diabo esqueceu que Deus trabalha com 4, no sentido da cruz. Porque quando estava no cativeiro grego, o que Deus fez? O diabo nem percebeu. Com aquela vaidade enorme dos gregos, etc. Vão fazer o quê? Tem umas coisas bonitas lá no povo dos hebreus. Eles têm uns livros interessantes lá. Traz lá aqueles negócios deles lá. Pega na biblioteca deles. Levaram aquilo lá para uma parte do Egito que estava dominando. E o que eles fizeram? O Império Grego traduziu o Velho Testamento na língua grega. Septuaginta. Oh, meu Deus! O diabo pegou a Bíblia de Deus sem querer e traduziu na língua falada no mundo todo. Ele quer matar, roubar e destruir, mas ele não percebe que na ânsia dele de matar, roubar e destruir, num caso como este, ele simplesmente pega a ciência, pega a cultura, pega a filosofia grega, pega a sabedoria grega e traduz a Bíblia no grego, que era a língua falada no mundo inteiro naquele tempo. Para quê, meus irmãos? Sabem para quê? Porque no próximo cativeiro, que era o babilônico, que era o romano, quando Roma tomasse conta do planeta, o que Roma ia fazer? Construir navios, construir boas estradas. Eles tinham condição e Deus estava preparando o terreno. Por quê? Porque a minha Bíblia já está traduzida pelos gregos. Agora os romanos satânicos, a Babilônia romana faz estradas, faz isso, faz aquilo, dominando o mundo. Por quê? Para que Deus pegasse aquela Bíblia e pusesse nas mãos de Paulo e ele saísse com a Bíblia do grego, levando para a Ásia, para Roma, levando a Bíblia de Deus para os 4 cantos da terra. Quando o diabo te faz pensar você que está perdendo, você diz, quando eu perco é que eu estou ganhando, Satanás. Quando eu estou fraco é que eu estou forte, Satanás. Quando o diabo escraviza o povo de Deus, romanos e gregos e macedônios, mal sabe ele que ele está cumprindo os desígnios de Deus. Traduz a Bíblia para o grego, pega no outro cativeiro, faz estrada, xará, constrói navios, mas eles estão pensando que é para fazer comércio, para o mundo desenvolver, porque a tecnologia, porque a internet, porque não sei o que. O diabo está falando isso, agora eu faço isso, faço assim, mas Deus está dizendo, olha, Satanás, no vãozinho desses negócios aí, no vãozinho de onde você leva as suas coisas na internet, nos Facebook, nas redes sociais, no vão da árvore do conhecimento do mal, bem no buraquinho desse aí, lá vai uma palavra dessa mensagem para alguém lá do outro lado dessas câmeras ouvir e ser salvo pela vida eterna. Estão entendendo isso, irmãos? O diabo vai trabalhando e fazendo e progredindo, e parece que Deus está atrás, né? Mas ele joga a biblinha dele, essa velha e antiquada Bíblia, os velhos e antiquados hinos, Santa Ceia com pão asmo, você toma Santa Ceia aqui você lava os pés dos seus irmãos. Essas coisinhas entram nesses buracos aí, nesses vãozinhos das mídias de Satanás, nos vãozinhos das redes sociais, no vãozinho dos WhatsApp, etc. E bem ali tem a mensagem da era, para que ninguém se excuse. Coisa maravilhosa que é isso. Vocês estão entendendo? Seu Deus não perde. Ele não perde causa. O nosso Deus não perde causa. Quando você está derrotado, arrebentado, chorando, está escorrendo, está saindo até sujeira para o nariz, todo chorar, etc. Mas daqui um pouquinho de minutos você fala, não, Satanás, aquele moço falou que 1000 anos atrás Deus já cuidou da minha causa. Então esse Deus está aqui na minha situação. Eu não sei entender como, mas ele está no meu quadro, ele está na minha situação. Porque ele não cuidou de mim, não é hoje não. Ele cuidou de mim antes dele fazer o mundo. Ele já tinha traçado as soluções para cada situação, cada um dos primogênitos dele, cada um deles. Entendemos? Pois é. Deus cuida em 4. Em cruz, número 4. Eu podia falar de alguma coisa que você já sabe.
sempre citados na Babilônia, no cativeiro da Babilônia, nos 70 anos da Babilônia. Deus cuida em 4. Eu continuo a falar disso. Porque lá estavam aqueles 3 rapazes. E o rei falou que vocês aqueçam a fogueira 7 vezes mais, porque esses rapazes aí estão orando 3 vezes ajoelhados, olhando para o lado de Israel, orando para o leste, e não vão jogar eles. Vocês sabem disso. E os soldados, o rei deu oportunidade de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra disso? O que vocês acham? Larga a mão disso, larga essa mensagem. Para com essa mensagem maluca. Que crê em profeta no século XX, para com isso. Que é isso? Tem igrejas boas aí, que você pode ir na igreja, pode ir no clube, vai na igreja, vai pro carnaval, vai na igreja, assiste a novela das 6 junto, pra você se divertir. Ele falou isso para Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas ele falou: olha, rei, o nosso Deus pode nos livrar da tua fogueira, pode. Mas se ele não nos livrar, eu ainda assim não vou largar mão da mensagem dele, desse tempo final. Não abrirei mão da mensagem desse profeta que nos leva de volta à palavra original. Não abro mão, Satanás. Tem mulheres de fibra no mundo, tem cristãs de fibra, ainda tem Anas, tem Joanas. Estão entendendo isso, irmãos? Mas mal sabia eles. E o rei falou: então leva esse sujeito, joga eles lá. Vocês sabem disso. A vários metros de distância da superfogueira, os soldados do rei morreram queimados pela força do calor, metros de distância. Mas a Bíblia fala que Sadraque e Mesaque foram jogados amarrados lá embaixo, lá naquele lugar, tatado de mão amarrada. Mas a Bíblia fala que nem um fio de cabelo do braço deles, nem chamuscado foi, nem cheiro de fumaça passou por eles. Sabe por quê? Porque Deus cuida em 4 no sentido de cruz. Porque o 4º homem, Jesus Cristo, estava lá na fogueira esperando eles. Porque Deus cuida em 4. Deus cuida nos 4 sentidos da cruz, dos verdadeiros filhos que renunciam à própria vida para encontrar com Jesus dentro da fogueira desta vida do século XX. Porque servir esta mensagem, crer num profeta, vestir roupas dignas, cantar hinos dignos, viver o evangelho para tomar santa ceia com pão asmo, lavar os pés uns dos outros, é verdadeiramente uma fogueira no século XX. São odiados pelas igrejas, são enojados e desprezados, mas ainda assim o 4º homem está no nosso meio. Meu Deus amado, não foi no 2º dia: mestre, o seu amigo Lázaro está doente. Se lembram? Lázaro está doente, vai lá, o seu amigo, o senhor dorme na casa dele, o senhor ganhou as roupas que o senhor tem, o senhor ganhou das irmãs dele. Ele não tinha nada. Sabiam disso? As roupas que Jesus tinha depois de homem era Marta, Maria que costurava para ele. Não tinha nada, ele não tinha casa para dormir. O filho do homem não tinha lugar de recostar a cabeça. Está escrito isso? Ele não tinha lugar para nada. As roupas dele era ela que fazia. Mestre, você sabe, Marta fazia suas roupas. O senhor sabe, o senhor dorme lá há muito tempo, que você está dormindo de favor na casa de Lázaro. Mas sabe, o Lázaro está muito doente. O que a Bíblia fala de Jesus? Siga em frente. Não, tá bom. É como se ele não tivesse ouvido, foi para frente. Aí mais para frente ele fala: mas mestre, se o senhor não voltar agora, não tem jeito. Porque não tem como, o senhor sabe, ele crê na mensagem. Ele crê na mensagem do dia. Ele crê no profeta de Nazaré, mestre. E o mestre, na mensagem, o profeta, seguiu em frente. Lembra disso? Ele não deu nem atenção. 2º dia, 3º dia. Lá pelo 4º dia, Lázaro já tinha morrido, já estava sepultado. Aí ele volta, ele fala: vamos lá. Ele sabe das coisas, irmãzinha. Ele voltou para lá. Aí quando ele chegou lá, as irmãs elas vieram encontrar com ele e falaram: agora não adianta mais. Porque agora, se o senhor tivesse aqui, o nosso irmão teria ressuscitado. Menina, crê na mensagem da era, crê no profeta da era, que você vai ressuscitar no último dia de qualquer forma. Aquele que estiver vivo não morre, e o que estiver morto ressuscitará, menina.
Falou, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Falou, não, você não está entendendo nada. Tem profeta na terra agora. Ressuscitou lá, quando dezenas de outros ressuscitaram por oração do Elias aqui neste tempo de agora. Mas a questão é essa, não foi no segundo, no primeiro, nem no segundo, no terceiro dia, porque quando era o quarto dia, eles falaram, afasta a pedra, e ali estava a voz de trovão, a voz de arcanjo que desceu do céu, foi lá na sexta dimensão, e falou, alma de Lázaro, entra nele, Lázaro vem para fora. Amém. É no quarto dia, porque Deus cuida no quarto, é no 4, é em cruz, mas tem que esperar. Tem que esperar o dia, tem que esperar o tempo dele. Por que será que não foram 3 evangelhos? Ou 2, ou 6? Quantos? Mateus, Marcos, João, Lucas e João. 4. Na verdade o evangelho é um só, mas escrito por 4 pessoas. Estão vendo onde que eu podia ir? 4 evangelistas. Todos apontando para o mesmo rumo. Mateus, Marcos, João, todos apontando para a palavra viva e falada da época que era Jesus. Se você, eu já cheguei em João, já cheguei ali nos evangelhos. Se você for seguindo lá, chegar lá em Apocalipse, nós vamos encontrar as 4 criaturas da mesma forma. Lá em Daniel também, mas nós vamos rever lá no capítulo 4 de Apocalipse. A águia, o boi, não é isso? A águia, o boi, o homem e... Desculpem, o leão, o boi, o homem e a águia. As 4 criaturas, de novo, representando os 4 evangelhos. Porque Deus cuida de você, de nós, nos 4 sentidos da cruz. O tempo todo Ele diz, não tem lugar que você possa escapar das minhas mãos, dos meus cuidados, dos meus olhos, porque o anjo meu acampa-se ao redor daqueles que o temem. Aonde você estiver, aonde for, se você está em lugar adequado, conveniente, próprio, com a sua vida digna, com seus pensamentos, com seus sentimentos, o anjo do Senhor está bem ali, acampando-se ao redor dos que o temem. Estão entendendo isso? Vou só dar mais um passinho para que a gente possa completar isso, e provavelmente eu vá deixar ainda o aprendizado pelo contraste para o nosso próximo encontro. Pode ser até que seja em Congonhal, porque eu acho que final de semana que vem eu devo ir para lá. Aí, se Deus abençoar que até dê para transmitir também para os irmãos não perderem, né? Nós vamos aprender pelo contraste a partir de lá, né? O 4º selo, o arrebatamento se dá quando? Não é no primeiro selo, nem no segundo, nem no terceiro, mas logo no começo do 4º selo. Quando está numa situação dessa que vocês estão vendo aí. Não tem espaço para filho e filha, verdadeiro filho de Deus nesse mundo de hoje. Na escola não tem lugar para os nossos filhos. Não tem vaga, ô pregador. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de valores, de ética, de coisas de respeito. Antes da aula, no meio da aula, depois da aula, no recreio. É só desgraça, é bullying, é sujeira, é droga, é selfie, não sei o que lá. Vocês sabem disso, né? Não tem lugar. Não tem lugar para um filho de Deus. As pessoas que estão vivendo razoavelmente bem por aí hoje, é duvidoso se elas têm alguma coisa a ver com Deus. Nas modas não tem lugar para os filhos de Deus. Nos programas, o que você tem de programação para ver, Iva? Televisão, onde você vai? Não tem lugar para filho de Deus. Verdadeiros filhos de Deus não tem. Não tem. Mas a minha igreja faz carnaval santo. Faz, porque você está no espírito de rã de Apocalipse. A rã vive tão bem na água limpa como vive bem na sujeira. É Deus com o diabo junto, lado a lado. Sabiam disso? É assim que as igrejas têm vivido. Foi assim que Paulo, inclusive, falou até para os coríntios. Falou, vocês estão fazendo uma baderna aí nessa igreja suas. Falam em língua ao mesmo tempo, não tem quem interprete, era uma bagunça. Fala em língua no meio da pregação. Paulo fala, não pode, isso está desordenado. E tanta coisa mais, né, irmãos? E tanta coisa mais. Não há espaço para um filho de Deus nesse tempo mais. Não há lugar, em lugar algum. Não há lugar para um trabalho adequado, digno. Não há lugar em escola.
Os filhos e filhas de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, estão gemendo, gemendo, gemendo e chorando. Aonde vão? Mas eu não estou muito assim não, pregador, eu até que parece que está tão bem. Deus tenha misericórdia de nós, de você. Você achar que está tranquilo aí, que está bem aí, que está tão bom, né? Tão bom progresso aí, né? Está uma miséria. Está uma miséria. Porque os verdadeiros filhos de Deus não têm espaço, não têm lugar. Não tem aonde ir. A única coisa, o único lugar que uma filha, um filho de Deus tem prazer, ele passa a semana inteira pensando, Senhor, que dia que chega sábado para eu ir lá cantar uns hinos gostosos e glorificar o teu nome e ouvir a tua palavra. Mas não espera o sábado não, pega as mensagens, pega a Bíblia, ore de manhã, ore de tarde, ore de noite, vai no banheiro, ajoelha, põe a cabeça no chão um pouquinho, 5 minutos, 10 minutos, faz como Daniel no cativeiro da Babilônia, sabem disso? Eles pegaram ele, que jeito? Orando pelo menos 3 vezes ao dia. Que oração, que oração. Quem está orando? O que é isso? Quem é que sabe do capítulo 30 de Êxodos, que lá dentro do templo tinha um altar de incenso, tinha várias coisas representando várias coisas, mas no meio dessas várias coisas tinha um altar de incenso que simbolizava as orações que aparecem lá em Hebreus. Quem que está orando? Mas que hora que eu vou orar? O que é isso, orar? Abençoa o papai, abençoa a mamãe. Na hora da comida, olha lá, baixa a cabeça rapidinho. Não tem mais isso. Não há diálogo entre filho e pai. Eu quero dizer, filhos espirituais e o Pai nosso que está no céu santificado. Não há espaço. Não há tempo. O diabo diz que não há tempo. Mas não é falta de tempo, não. Não é falta de tempo. E se assim diz o Senhor, não há falta de tempo, é falta de disciplina. Porque as coisas de Deus são disciplinadas. O dia nasce no minuto e no segundo certo, anoitece no minuto e no segundo certo. Cada item de Deus é absolutamente disciplinado. Não é organização, mas é ordem. Senhor, precisa de ordem na igreja. Nós não conversamos aqui, nós não falamos coisas aqui, mas nós precisamos de ordem nas nossas vidas. Senhor, eu tenho que ao menos dar o dízimo, no mínimo o dízimo do meu tempo, o dízimo em oração, pelo menos, no mínimo, o dízimo em leituras da Bíblia, o dízimo em leitura das mensagens, o dízimo no meu pensamento ao Senhor, o dízimo do meu trabalho, no mínimo, no mínimo. Estão entendendo isso, irmãos? Comece para você ver. Dê o primeiro passo na disciplina para orar 2, 3 vezes por dia. Dê o primeiro passo. Tal e tal hora pode cair tempestade, o que for, mas eu quero estar lendo a mensagem. Tal e tal hora eu estou lendo a minha Bíblia. Tal e tal hora eu estou de joelho. Vai para o banheiro, tranca lá. Eu faço isso porque pelo menos lá ainda te respeitam. Tranca lá e fala: Senhor, eu estou aqui meio esquisito nesse lugar, mas eu quero estar aqui em contato com o Senhor, pelo menos 3 vezes no dia ou mais, não para virar uma doutrina, uma coisa, mas eu preciso orar mais, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso pensar mais no Senhor, porque o teu Davi falou que pensa na tua lei de dia e de noite. E aí as pessoas querem se libertar, não sei o quê, porque elas olha, tem estatística aí que os 15 minutos de novela, meia hora de novela que as pessoas assistem no final do ano, dava para ela ler quase que a Bíblia inteira, mas ela prefere a meia hora da novela das 6 do que ler uma página da Bíblia. Mas eles não sabem, né, o que está acontecendo. Não vamos em frente, não, irmãos. Que coisa, que coisa. Todos os judeus cegados, fora da terra, desde os anos 70, depois do ano 70, que o general Tito arrebentou com Jerusalém, foi uma grande tribulação ali, jogou tudo quanto é judeu para o mundo todo, nós já falamos isso aqui outro dia. 2000 anos, judeus esparramados para a Alemanha, para a Rússia, para tudo quanto é lá, tem judeu aqui, judeu ali, por amor de nós, para de alguma forma os sinais desse evangelho vir para nós, para cuidar de nós, para chegar em nós num dia como este, né? E quanta coisa, quantos cuidados que ele tem por nós,
Quanta coisa, cada minuto, cada segundo. E nós não cuidamos da palavra dele. Não cuidamos. Mas tem um povo na terra que está cuidando, está aprendendo a cuidar da palavra de Deus, do velho e antiquado evangelho, da velha igreja, dos velhos hinos, dos velhos cânticos, do velho e antiquado evangelho, mas que produz efeito, que converte pessoas, que muda a vida das pessoas. Não é isto? Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de mim, Senhor, de nós, de cada um de nós, Senhor, porque aqui estamos nós, anunciando, Senhor, às vezes até de forma emocionada, os cuidados que o Senhor tem de nós. O Senhor cuida de mim, de cada um de nós aqui, de alguma forma, Senhor, há anos e anos e milhares de anos atrás, o Senhor já deixou tudo aprontado, tudo resolvido, e nós às vezes em desespero, porque a empregada não vem mais, ou porque não sei quem não vai ter mais, e qualquer coisinha dessa nós estamos aí envergonhando o evangelho, Senhor, e Satanás acusando cada um de nós, e enervados e irritados, etc. Mas nós cremos, Senhor, aqui está nós, um grupinho, Senhor, e outros na terra, Senhor, na Ásia, na África, assim como os magos levaram o evangelho para a Ásia, ele está ali agora, Senhor, em toda a face do planeta, tem grupinhos como este, em porões como este, Senhor, crendo neste evangelho, cantando estes velhos hinos, Senhor, crendo na palavra original, crendo na Santa Ceia com pão asmo, crendo no lava-pés, crendo no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo na tua palavra total. Há povo, Senhor, em toda a face da terra, Senhor, mas nos ajuda, porque não é fácil, Senhor, é um desafio, Senhor, é uma luta ferrenha, constante, é uma briga constante de nós para conosco mesmo, Senhor, às vezes dentro das nossas casas, das nossas famílias, Senhor, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, mas essas tuas moças, esses teus rapazes, esses teus pastores, essas tuas mulheres e homens não vão abrir mão, Senhor, de seguir em frente com esse modelo antiquado, porém legítimo e glorioso de evangelho, porque eles creem que a única forma é o único evangelho que nos preparará para o arrebatamento e para estarmos com o Senhor nas bodas do Cordeiro e pela eternidade, Senhor. E nós não queremos levar nada deste sistema, Senhor, nada, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo.